Bom, galera, então o Tech Talk de hoje é sobre TDD na prática. Vou falar um pouquinho sobre a técnica em si e dar algumas dicas para começar a aplicar ela, voltado mais para o nosso dia a dia do desenvolvimento. Então, hoje o que eu vou falar, os princípios do TDD, dar algumas dicas de algumas técnicas, algumas dicas de como botar na prática, em que lugar da pirâmide de testes colocar isso, e depois a gente conversa um pouco mais sobre tudo isso. Então, para começar, explicar o que é TDD e o que não é TDD. TDD, o acrônimo significa Test Driven Development, então é desenvolvimento orientado a teste, ou guiado a teste. Então, é uma coisa que eu queria deixar claro desde já, é uma técnica de desenvolvimento. É muito comum pensar que é uma técnica de teste, mas o teste ele é só o meio e não o fim. O fim é o código de produção do software em funcionamento. Então, é uma técnica de desenvolvimento. Tá? Outra coisa que é comum pensarem que é TDD é fazer só o teste isoladamente e só depois fazer o código de produção. Não é teste antes do desenvolvimento só. O TDD é uma metodologia incremental com ciclos curtos de rápido feedback. Tá? E muitas referências acabam associando até o TDD com uma técnica de design, arquitetura, uma maneira para você modelar o código durante o desenvolvimento. E eu vou mostrar um pouquinho mais, né? Eu digo que algumas referências falam isso, mas não são todas. E, assim, o TDD te ajuda a tomar boas decisões de design, mas não é necessariamente a motivação de tomar essas decisões, tá? Bom, qual a vantagem de usar TDD? Primeiro que diretamente a gente vai ter testes unitários ou de integração, ou end-to-end. Então, diretamente a gente vai ter uma cobertura muito boa do nosso código só de usar o TDD. Indiretamente a gente tem diversos outros benefícios. A gente previne bugs numa fase posterior do ciclo de desenvolvimento por conta da cobertura. Os testes se tornam uma documentação viva, porque se a gente tiver um teste que é bem escrito, isso diz muito mais sobre como o seu código deve funcionar do que, sei lá, um Javadoc ou documentação num comentário. Não sei, eu até dou uma sugestão. Vocês já experimentaram começar a revisar um código pelo teste unitário ou pelos testes de integração? Dá para entender muito melhor o comportamento esperado, e aí depois, na hora que a gente vê o código de produção, validar se o código realmente faz aquilo que ele deveria fazer. Então, os testes acabam se tornando uma documentação viva. A técnica ajuda a reduzir o nível de estresse. Quem não gosta de fazer teste unitário, pode parecer meio contraditório, mas o TDD é muito bom porque a hora que você terminou de fazer o código de produção, os testes também já vão estar prontos. Então, reduz aquele estresse de tipo, putz, acabei de fazer um negócio já, agora tem que ficar escrevendo um monte de teste para isso. Quem não curte fazer teste unitário, por incrível que pareça, o TDD é uma forma de ajudar a tirar essa sensação chata de ficar fazendo teste depois que o código já está pronto. Outra coisa, ele aumenta a confiança na corretude, diretamente ligado com a cobertura. E o TDD ajuda a gente a fazer um código autotestável. Isso quer dizer, a gente vai ter um código que tem baixo acoplamento, que é fácil de colocar testes unitários, vai ser mais fácil de se adequar ao Solid, entre outras boas práticas de programação. Como que funciona o TDD? Então, tem duas regras muito simples. A primeira delas é, não escreva uma nova linha de código, a menos que você tenha um teste que falhe automaticamente antes. E essa primeira regra que geralmente causa aquela confusão de achar que tem que escrever toda uma suite de testes para uma história inteira e só depois começar a desenvolver o código de produção. Não é assim, ele é incremental. Então, você fica o tempo todo num bate-bola entre o código de teste e o código de produção e vai aprimorando os dois simultaneamente. E a segunda regra é eliminar a duplicação, que pode ser tanto no código de teste quanto no código de produção, à medida que você vai fazendo essas duas coisas. Escrevendo teste, escrevendo uma linha de código coberta por aquele teste. Para isso, tem um conceito que é o Red Green Refactor, que é um ciclo que ajuda a seguir essas duas regras. Tá? Então, esse ciclo, ele funciona da seguinte forma. Para entrar nele, a gente escreve um teste que falha. A partir daí, a gente entra nesse estado red aqui, no estado vermelho. Vocês estão vendo meu mouse, galera? Não. Não? Não. Putz,
Bom, eu vou, então eu não vou apontar. Mas Eu tô. tá? Acho que é só pessoas inteligentes. Brincadeira. Eu tô vendo. Desculpa. Tá Não, vendo? tudo Acho que bem. não mostra eu, não. Eu já tentei fazer isso, eu não consegui descobrir, não. Acho que não tem essa feature no. Não é pra você estar em full screen aí, Jonas? Eu não sei. Não sei. Bom, tudo bem, não é essencial. Vou me atentar então que eu não tenho. Então a gente começa escrevendo um teste que falha e a gente vai estar aqui no estado red, no primeiro círculo ali em cima. O objetivo é sair o mais rápido possível desse estado. Então é necessário escrever a menor quantidade de código possível para o teste passar. Então a gente vai dessa setinha do red para o green assim que o teste passa pela primeira vez. Então quando a gente está nesse estado de green, é porque o teste está passando. E aqui é a menor quantidade de código possível para o teste passar. Se está certo ou não, isso a gente faz na próxima etapa, que é a fase do refactor. A gente refatora o código para tornar ele correto primeiro, para fazer o que ele deveria fazer. E aí a gente aplica a segunda regra de eliminar a duplicação, que foi aquela segunda regra que a gente viu no slide anterior, para tornar o nosso código mais eficiente. Se por um acaso, nessa fase do refactor, a gente acaba voltando para o vermelho, por algum motivo, quebrou, a gente tem duas escolhas. Ou a gente volta para o verde escrevendo mais código novo, que seja o mínimo possível, ou a gente volta um passo e desfazendo as mudanças para voltar para o green anterior. Então a gente tem que navegar nas setas ali, ficando o máximo de tempo possível no verde. Para isso funcionar, é muito importante, então, que a gente tenha duas coisas. O feedback tem que ser muito rápido e o feedback tem que ser constante para a gente saber em que estado do ciclo a gente está. Se a gente está no vermelho, no verde ou no refactor. E o objetivo é a gente se manter no verde o maior tempo possível. E o verde pode ser ou um estado verde ou uma transição verde. Então, se eu estou no vermelho ali, ainda não fiz ele ir para o verde, eu estou tentando escrever, eu estou no vermelho. Então, o objetivo é ficar sempre no estado ou numa transição verde. Isso significa os testes passando, tá? Beleza? Bom, depois que a gente refatorou tudo e chegar num cenário em que os testes estão passando, a gente está satisfeito com a corretude, com a eficiência do código, a gente reinicia o ciclo escrevendo um novo teste que falhe. Então, a gente vai do refactor para o red e começa tudo de novo e fica navegando nesse ciclo. Para exemplificar o Red Green Refactor, eu vou fazer um exemplo hipotético aqui. Não vou fazer live coding, porque a chance de dar ruim é grande, mas Então, suponha que você tem um método que recebe por parâmetro 2 inteiros, e aí esse método vai retornar a soma desses 2 inteiros. Então, para começar, a gente tem que entrar no ciclo, né? Vamos entrar começando escrevendo um teste falho e partir desse teste falho para ver a navegação. Então, eu escrevi um teste aqui, que o resultado esperado dele é 4, e se eu passar os valores 2 e 2 como parâmetro, por um método que eu chamei de sum, eu fiz um assert equals aqui. Tá? Se vocês repararem aqui, o main.sum está em vermelho aqui, o meu código nem compila. Eu realmente comecei pelo teste. De um método novo, quero criar um método novo, eu nem escrevi o método, eu comecei escrevendo o teste. Tá? E o fato desse cara não compilar já implica que a gente está no vermelho. A gente já entrou. Então, o quadradinho aqui em cima do vermelho indica o estado que a gente está atualmente. Então, beleza, vamos fazer compilar para chegar no verde. Eu sou bem preguiçoso, então eu usei o quick fix da IDE para gerar o código para mim, tá? Então, eu cliquei lá e falei, esse método não existe, você quer que eu gere para você? Eu falei, quero. Aí o IntelliJ inferiu os tipos dos parâmetros e dos retornos, e ele criou aqui no quadradinho de baixo esse método short sum aí que recebe esses parâmetros. Os nomes, o retorno, foi ele que fez para mim. Agora que está compilando, eu consigo rodar o meu teste. E aí eu rodei, está ali na direita embaixo, o resultado ele falhou, óbvio, né? Eu estava esperando 4, o método sempre retorna 0, então falhou esse assert. Então, a gente está no estado vermelho, beleza? Para ir para o próximo estado, a gente precisa escrever o mínimo possível de código para o teste passar. E aí, a gente que é programador, que quer resolver as coisas, já vai falar, retorna a soma aí. Não, o mínimo possível é retornar exatamente o valor, nesse exemplo aqui.
Eu mudei a implementação, a única coisa que mudou do passo anterior para esse é que eu mudei aquele return 0 para return 4. E rodei o meu teste de novo. E aí o meu teste passou. Então agora, eu cheguei no estado green, eu cheguei num estado de confiança, que eu sei que o meu teste vai continuar passando, enquanto eu vou mudando e vai passando, o meu código vai tá correto. Tá? Nesse caso, ele não tá. Então, por quê? Eu ainda não refatorei para ele fazer o que ele realmente deveria fazer, né? Se a gente fizesse outros testes aqui, se eu trocasse o valor dos operandos nos testes, ia dar errado, né? Se eu botasse a soma de 2 e 3, o meu teste ia falhar. Mas a gente está no verde, vamos tentar manter no verde com esse teste aqui. A gente passa para a fase do refactor, em que a gente reescreve o código para ele fazer o que de fato ele deveria fazer. Então, eu mudei a gente pode fazer outras coisas também, né? Eu retornei a soma, mas a gente pode fazer algumas outras coisas para tornar o nosso código mais elegante. Não é só deixar ele certo, a gente pode deixar mais elegante. Contanto que o teste continue passando. Então, eu mudei os nomes dos parâmetros que a ideia gerou, eu mudei o tipo do retorno aqui, e o teste continuou passando. É nesse momento também que a gente pode melhorar a documentação do código. Então, se eu quisesse escrever um Javadoc para esse método sans seria agora. O importante é refatorar, mantendo a lógica funcionando. Tá? Mas, para isso, é muito importante a gente estar constantemente executando o teste para garantir que ele continua passando. Então, a gente está nessa fase do refactor. E aí, se a gente quiser fazer outras operações aqui, a gente recomeça o ciclo. Beleza? Tem algumas técnicas que recomendam fazer para ajudar a navegar nesse ciclo. Eu vou comentar um pouco por cima aqui, mas eu vou deixar umas referências para quem quiser ver com mais detalhes cada uma delas. A primeira é o fake it till you make it. Uma tradução literal poderia ser faça de conta até fazer de fato, alguma coisa assim, mas eu coloquei em inglês porque é comum ver esse termo, que é você fingir o resultado correto para ter o teste passando mais rápido e depois você passa mais tempo na fase do refactor com um sinal de verde, né, para não ficar muito tempo no vermelho. E isso também é usado para você mocar resultados. Então, a gente pode usar mock aí no TDD usando essa técnica. Uma outra é a triangulação, supondo que a gente tenha algum cenário que é difícil de validar com um teste só, a gente pode escrever 2 testes que, combinados, eles garantem que aquele cenário está coberto. A gente pode fazer 2 ou mais testes. Por exemplo, se na nossa soma a gente quisesse garantir que a soma é comutativa, então a gente poderia fazer um teste ou um assert que valida que 2 mais 3 é 5, e um outro que 3 mais 2 é 5 também, trocando a ordem dos parâmetros. Então a gente poderia fazer triangulação para garantir essa propriedade da comutação. Então, não é obrigatório ter, estou validando uma coisa, tem que ser um teste para validar aquela coisa. Não, dá para colocar em coisas mais complexas um número maior de testes. Outra coisa, implementação óbvia. É claro, né? Eu dei esse exemplo aí de uma soma, a gente não precisaria ser tão rígido colocando, mas foi só para exemplificar, né? No início, a gente pode se ater a cada passo de maneira bem granular, cada estado do ciclo, fazer ele várias vezes, mas com o tempo, à medida que vai adquirindo proficiência na técnica, coisas que são óbvias já dá para implementar direto, né? Como se fosse a soma, ou então você quer testar uma constante que é um atributo, ao invés de colocar uma constante, você já põe um atributo que você quer testar e assim por diante. O importante aqui é que o tamanho de cada passo ele varia conforme o domínio de cada ciclo, de cada estado do ciclo. Então, à medida que você vai se aprofundando, você pode ir adequando para a sua necessidade. Ficar mais tempo no green, fazer passos maiores, fazer vários ciclos. O TDD ele tem que servir para ajudar a gente e não para tornar o processo de desenvolvimento mais oneroso. Agora chegou em algumas dicas, baseado em casos que eu consegui implementar na prática. Eu não sou nenhum especialista, estou aqui para aprender com vocês, mas discutir as coisas e a gente tentar fazer alguma coisa juntos, depois dessa apresentação. Tá? Então, aqui eu vou comentar um pouco. A ordem que eu coloquei esses elementos é muito importante, porque eu considero que o grau de dificuldade ele aumenta à medida que você vai descendo nessa lista.
Então, se você nunca conseguiu fazer ou está conhecendo a técnica agora, a maneira mais rápida de começar a se aventurar com TDD é na correção de um bug. Por quê? Para entrar no ciclo, a partir do vermelho, é muito fácil. É só escrever um teste que reproduz o bug. Você não precisa escrever nenhum código de produção antes de ter o teste que reproduz o bug. Então, você pega lá no Gira. A descrição do bug é muito fácil converter aquilo para um código de um teste, porque tem os passos, o resultado esperado, que vai estar no seu assert, e o resultado real, que é o que provavelmente vai acontecer quando você executar o teste. Beleza? Então, você consegue muito rapidamente entrar no red, escrever o mínimo de código possível para ir para o green e começar a navegar aí dentro do ciclo. E uma vantagem, um benefício muito legal disso é que você, no final desse processo, você tem um teste que garante que não vai haver uma regressão desse bug. Muitas vezes a gente corrige um bug sem fazer um teste, porque ele é muito urgente e tal, mas aí depois esse bug pode acabar voltando. Se a gente usa o TDD e sobe a correção com um teste que validou, que reproduziu aquele bug antes mesmo da gente corrigir, a gente tem uma segurança maior de que aquele bug não vai voltar. Em segundo lugar, seria um refactor de coisas existentes. Pensando em technical works, de coisas que a gente não vai mudar o comportamento, a ideia é bem parecida com o bug, só que num passo diferente, tá? Então, a gente vai tentar melhorar o código que funciona debaixo dos panos, mantendo o comportamento. Então, meio que como se a gente já estivesse ali no green ou no refactor. Depende se já tem testes cobrindo aquelas coisas ou não. Então, supondo que não tem, que muitas vezes acontece, né, quando vai mexer em algum código legado, então, a gente escreve testes cobrindo o comportamento que já existe. Então, no fundo, a gente só está aumentando a cobertura de testes, mas continua no green ou no refactor. Em algum momento que nunca chega no vermelho. E se em algum momento quebrar algum teste, a gente faz aquilo de ou tentar ir para o green ou voltar para o refactor. Então, uma outra dica importante é que se tiver com dificuldade de colocar os testes, de fazer o refactor, desfaz as mudanças até voltar para os testes passando, e aí recomeça. Se a gente fizer uma analogia com o jogo, é como se fosse um checkpoint, né? A gente morreu, a gente volta para o checkpoint, que é um ponto no meio do jogo e não começar tudo de novo. Então, o TDD ele ajuda bastante nisso. Em seguida, tem change requests. Ela é meio que um misto de bug com nova feature para a complexidade de implementar a prática. Então, às vezes até tem coisa que é reportada como bug, mas na verdade descreve um comportamento que não era previsto inicialmente, ou a implementação é tão complexa que deixa de ser só um simples bug. Então, se for mais simples, a gente pode seguir a mesma abordagem, escreve o teste para o comportamento novo que você quer, e aí começa e faz da mesma forma que faria para a correção de um bug. Aí o teste vai falhar, porque o comportamento novo não existe, claro, e aí entra no ciclo pelo vermelho e implementa CR com TDD a partir daí. Quando for alguma coisa mais complexa, a gente pode fazer mais parecido com a implementação de uma nova feature, que é o próximo tópico, que é um pouco mais complicado quando tem várias regras de negócio envolvidas, né? Todas as referências de TDD, elas sugerem que a gente faça uma lista, em alto nível mesmo, de quais são as coisas que a gente quer validar, de quais seriam os testes desejados. Peraí, deixa eu roubar minha cola aqui. Uma lista de todos os testes que a gente acha que tem que cobrir a nossa funcionalidade, e aí a gente aplica o ciclo do Red Green Refactor para cada um desses testes e vai riscando da lista. Mas para quem... A maioria das equipes, pelo menos aqui na saúde, já tem a prática de listar os cenários de aceite antes do desenvolvimento iniciar. Então, se faz parte da sua definition of ready, que tem a teste de aceitação definido, você já tem uma lista pronta, é só começar por ele. Se eles estiverem no formato do Gherkin, é melhor ainda, porque daí fica fácil de você traduzir a linguagem de negócio em código quando está no formato do BDD. Por conta disso, tem muita referência que associa TDD com BDD, é comum você ver aí em descrição de que uma coisa está ligada com a outra, mas eles são conceitos totalmente independentes.
Você pode aplicar BDD sem TDD e vice-versa. Mas como eles têm essas coisas em comum, eles acabam se complementando. O grande desafio vai ser descobrir onde pegar esses cenários, em qual camada da pirâmide de testes aplicar a técnica. Quem é da área de QA já está cansado de ver essa pirâmide, né? Tudo que é palestra, meetup, tem várias variações dela. Em alguma delas, essa camada do meio aí de teste de integração em sistema está dividida, ou pode ter outras camadas, tudo depende da necessidade do software, tá? Mas é sempre alguma variação dessa. O importante é a essência dessa pirâmide no desenvolvimento. Para quem nunca viu ela, eu vou explicar. Na base, a gente precisa ter uma cobertura bem extensa de teste unitário. No meio, uma cobertura que seja razoável de teste de integração, componente, sistema, depende do seu software. E no topo, a gente tem que ter uma seleção de testes end-to-end, que são de ponta a ponta, com os mais críticos. Quanto mais na base da pirâmide eu tô, é mais rápido, mais barato para implementar os testes, para executar. A gente detecta a falha mais rápido. O custo dela é menor, tanto para detectar quanto para corrigir a falha. É por isso que, idealmente, a gente tem que ter uma base bem robusta. Então, vai ajudar muito a garantir a qualidade do software. À medida que a gente vai subindo nessa pirâmide, mais custoso fica o teste, tanto para ser executado, e mais caro ele fica quando uma falha é detectada, numa camada mais alta. Porque isso pode acontecer no ambiente que está mais perto de produção, isso se não tiver na própria produção, né? Então, quanto mais para cima, mais caro se torna um bug. Então, pensando nessa pirâmide aqui, no TDD, a gente se perguntar, beleza, mas onde que eu vou aplicar TDD pensando na pirâmide? No fundo, a gente pode aplicar em qualquer camada, desde que a gente respeite o ciclo do Red, Green, Refactor e a gente consiga ter feedbacks rápidos. Porque o feedback rápido é muito importante, galera, para ficar o menor tempo possível no vermelho e o maior tempo possível no verde. Então, é mais plausível a gente aplicar mais na base da pirâmide, porque os feedbacks são mais rápidos. O teste de integração demora mais para executar. O teste end-to-end, se ele tiver automatizado, ele demora. Se ele não tiver, ele tem que ser feito na mão. Então, vai demorar ainda mais. Mas, assim, nada impede de aplicar nessas camadas mais de cima. A gente só tem que levar em consideração que o feedback vai ser um pouco mais lento. Então, é mais comum aplicar TDD para testes unitários, mas nada impede a gente de fazer em camadas mais altas ou até fazer um TDD recursivo ali. Você faz um teste de integração com TDD, mas para implementar cada parte, você vai fazendo TDD para cada comportamentozinho unitário ali, e aí no final o seu teste de integração acaba ficando pronto também. Bom, galera, para concluir então, quando que a gente deve usar? O TDD não é obrigatório, é uma técnica. Quando for possível, é legal, porque ajuda a manter um bom fluxo de desenvolvimento, fazer um código robusto, mais rápido e menos propenso a bugs. É fundamental ter uma arquitetura bem definida para ser possível aplicar o TDD. Uma coisa que já apanhei por ter e já tive sorte, já apanhei por não ter, e quando tive foi melhor, pensar nos testes desde a concepção do projeto. Quanto mais tarde você for dar suporte para teste, mais trabalhoso vai ser deixar a aplicação preparada para isso. E vai exigir muito refactor para adequar o seu projeto para tornar o código testável. Isso não é nem só o TDD, né? Mas é um pré-requisito você conseguir testar o seu código para aplicar o TDD. E para relembrar aí todos os benefícios que eu falei no começo, de cobertura, prevenção de bugs, a corretude, código autotestável e tudo mais. No final aqui eu deixo algumas referências, tem alguns links com mais exemplos, com mais explicações sobre o TDD. Esse livro aqui, na penúltima, de Lassi Koskela, a gente tem na empresa, quem quiser, na nossa biblioteca, pode ir lá pegar. O último é o livro do Kent Beck, que foi um dos criadores, assim, ele é tido como criador do TDD, ele foi um dos criadores do XP, a metodologia ágil. E esse livro tem uns princípios bem bacanas, foi o que eu mais gostei de ler, assim, que me ajudou a entender bem a técnica. Mais umas outras coisas aqui, alguns outros exemplos, tem um exemplinho da pirâmide de testes, para quem quiser
entender melhor como ela funciona. Tem esse vídeo no YouTube aqui, 12 características de bom teste do Quentback, é sensacional, foi um meetup bem recente que teve, que alguns viram até, e vale, assim, independente de você querer fazer TDD ou não, ele ajuda bastante. E essa última aí, polêmica, que a galera assim que gosta de polêmica, eu vou falar de mais duas pessoas. Primeiro, o Martin Fowler, que é um autor bem renomado de programação, ele que escreveu o Refactoring, ele tem um site com um monte de post muito interessante, quem não conhece, recomendo bastante. E tem o David Hanson, que é o cara que criou o Basecamp, que é de onde surgiu o Ruby on Rails. Esse cara criou o Ray também, que deu umas tretas com a Apple recentemente. Ele criou esse post aí em 2014, TDD is Dead, Long Live Testing, para mostrar alguns exemplos que o TDD fazia o código dele ter um design muito ruim de dar manutenção, de legibilidade e tal. E aí, essas três pessoas, esses dois, o Martin Fowler, ele organizou o David Hanson e o Kent Beck, foi o criador da técnica, uma série de discussões que eles fizeram no Hangouts para avaliar se tá ruim, ou se morreu mesmo ou não. É bem, tipo, clickbait esse título. Os caras trocaram experiências, assim, falaram casos que funcionam, casos que não. Mas foi interessante para mostrar também que não existe bala de prata, né, galera? É uma ferramenta, a gente tem que saber quando usar e quando não. E com isso eu encerro aqui, vou abrir para dúvidas de vocês. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, eu não sei nem como apresentar ela. Na pirâmide, como você comentou, um teste de integração end-to-end é o mais custoso. Porém, se eu penso num bug e penso em fazer um TDD para um bug, eu não penso em fazer um teste unitário, eu penso em fazer um teste de integração, porque o bug provavelmente veio de alguma interação entre sistemas, e não exatamente de um método que falhou, certo? Faz sentido? Faz sim. Essa é uma excelente pergunta, Zé. Na verdade, para esse caso, por causa da correção de um bug, se você pensar, putz, eu preciso escrever um teste que eu reproduza esse bug. Às vezes é um bug que é, tipo, uma inconsistência no banco. Não tem como você fazer. A gente moca as chamadas no banco nos testes unitários, né? Então, para esse caso, eu vejo, putz, qual é a camada mais baixa possível da pirâmide que eu consigo reproduzir esse bug? Eu consigo fazer um teste unitário para reproduzir? Não. Eu consigo fazer um teste de integração? Consigo? Faço. Não consigo? Vou mais para cima. E aí você avalia o custo. Se você vai automatizar esse teste ou não, se vale a pena ou não, né? Então, o quanto mais baixo você conseguir reproduzir, é melhor. E se você fez o teste unitário que reproduz, você não precisa fazer o teste de integração, porque daí você vai estar tendo muito preciosismo, né? Você vai estar testando a mesma coisa duas vezes. Isso é outra coisa que é polêmica também, que a gente precisa definir bem, né? Se cobre só com teste unitário alguma coisa, só com teste de integração, mas isso daí acho que é para outra conversa. Justo, valeu. O Jonas, a Fabi não entendeu a pergunta do Zé, eu também não entendi bem a pergunta, qual que era. Você podia... O Zé perguntou que às vezes tem bug que você não consegue reproduzir só com teste unitário. Se a gente pode aplicar TDD para fazer um teste de integração, por exemplo. E a resposta é pode. Beleza. Gente, você consegue exemplificar quando é ruim utilizar o TDD? Esse exemplo que o Pigs deu é um caso ali, tipo, quando não tem como fazer com teste unitário, ou um teste muito complicado, às vezes não vale a pena. Um outro caso é quando você está fazendo uma coisa que não está bem definida, a regra de negócio. O TDD funciona muito bem quando a gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas se você está, por exemplo, estou validando aqui qual a melhor forma de fazer um elemento no view. Não faz sentido aplicar o TDD ali, porque você não sabe qual é o comportamento esperado. Você está fazendo várias experimentações para comparar os resultados entre si, e não necessariamente com um gabarito que você tenha. Esse foi um dos pontos que levantaram nas discussões, inclusive, em que não faz sentido aplicar o TDD. Eu consigo pensar numa consequência inconveniente.
que é relacionado ao que você comentou sobre o design da aplicação. Se você não tiver o cuidado de selecionar os testes corretamente, você pode fazer um monte de teste que é muito mais focado no seu código do que nas funcionalidades em si. E aí isso Sim. pode acabar fazendo que você crie testes ruins, que vai te engessar. Você vai ter que fazer alterações depois na aplicação e vão quebrar testes que não precisariam quebrar porque você fez uma escolha ruim por causa do TDD, talvez. É um inconveniente que pode acontecer. Por isso que essa parte que o Jonas falou de elencar a lista de testes e focar nas funcionalidades, mesmo usando TDD, para mim é das coisas mais importantes. É isso. Isso aí é o ponto para outra discussão também, né? Tipo, como estruturar o teste assim, em si. Acho que a gente tem dificuldade de fazer isso também, às vezes. Eu tenho a sensação de que a gente tem um monte de teste que não testa, tipo, ou tá duplicado, ou não necessariamente deveria existir, porque ele testa detalhe de implementação. Eu não sei, a gente sempre tem essa dúvida. Eu não sou especialista também, eu só fico com a sensação, eu não sei se já tentei ler sobre isso, o que eu lembro que eu li, acho que até não lembro quem que foi que colocou lá no escritório um tweet de um cara lá que tava falando que teste ele tem que ter essa entrada e o resultado esperado e o mínimo de mocks possíveis, alguma coisa assim. Geralmente... Não inferindo muita coisa no seu teste, não. Ô, Lobão, geralmente, quando o seu teste tem que saber muito do detalhe da implementação, é porque você não preparou o seu código para ser testável. Isso é uma consequência, o TDD, ele prega que a consequência é que seu código vai ser testável e você vai evitar ter esse tipo de problema se você aplicar ele. Mas isso está muito associado também a como você modela a arquitetura da sua solução. Então, não adianta nada você fazer o TDD também e você tomar decisões ruins de design. Porque seu código vai ficar difícil de testar, difícil de dar manutenção do mesmo jeito. E esse era um dos principais argumentos do ídolo do Pigs lá, o DHH, quando ele incitou a discussão lá, que ele falou que estava levando a designers muito pobres. E aí o Kent Beck e o Martin Fowler trocaram umas experiências lá e deram alguns contra-exemplos. Assim, cada um mostrou o seu ponto. Também é outra coisa que a linguagem ajuda muito ou atrapalha muito. Se você não tem feedback rápido, não tem como, você desanima, cara, desanima. Na época na época que eu estava trabalhando no iOS, eu não conseguia rodar os testes unitários sem subir a aplicação no simulador. Então, o feedback demorava muito. Então, eu desencanei. Eu falei, cara, não vale a pena, eu vou demorar mais para fazer. Se eu tentar fazer TDD aqui, desencanei, não valia a pena. Então, uma coisa que é importante, ter o feedback rápido. Você tem que ver se vale a pena você usar a técnica ou não. Eu acho que independente de você usar TDD ou não, alguns princípios são importantes. Por exemplo, o fato de você escrever o teste antes, eu acho uma coisa boa. Que aí você pode ou não usar TDD. Né? Às vezes você escreve todos os testes antes e depois você implementa. É possível. Eu acho que isso pode ser válido também. Você não está fazendo TDD, mas está se beneficiando de algumas coisas que vêm dessa técnica. Né? O mesmo vale quando a gente vai falar de correção de bug e de refactor. Também você não precisa necessariamente fazer o TDD, mas implementar o teste antes ajuda. Acho que isso é o que mais importa no final. Queria agradecer a presença de todo mundo aí, relembrar aqui, isso foi a conclusão que fizeram daquelas discussões, que a gente não pode tomar para si nenhuma técnica cegamente. Né? A gente quer experimentar, beleza, a gente experimenta, tenta, usa ela, usa bastante e descobrir o que funciona para a gente e para a nossa equipe e adequar para a nossa necessidade. Beleza? Espero que essa conversa aí tenha incitado a vontade de outras pessoas tentarem. Né? Eu fiz a enquetezinha lá, a gente não costuma usar muito, e não pela técnica em si, mas sim pelos benefícios que ela traz, e a gente pode conversar, fazer semana que vem ou algum outro dia. Eu não quis fazer agora, porque senão ia demorar muito, já estourou bastante tempo, mas a gente pode tentar pegar algum bug para corrigir junto, fazer alguma CR pequena para fazer junto usando a técnica, se vocês toparem. Beleza? É isso então, valeu galera, e até mais.
O Pix. Uma pergunta ali. O Pix é uma pergunta. Eu tava falando mudo aqui. Oi, uma última pode pergunta, falar. né? Pode falar. Você comentou aí que o teste pode ser a documentação do nosso código e tal, né? Documentação viva. Quer dizer que não precisa mais fazer Javadoc? Cara, Não. se for para não ter, para ter o Javadoc desatualizado, é melhor não ter, né? Mas aí o teste tem que estar bem escrito, né? Também. Exatamente, eu acho que o ponto é esse. Eu já tive que, às vezes, quando eu tenho que entender algum código, ver algum review, que nem o JS deu a dica aí, e pelo teste você entende o que devia estar acontecendo. Se também o teste foi bem escrito, você tem lá um input-output, alguma regrinha de negócio que está sendo feita, então você entende melhor lendo aquelas linhas de teste do que lendo um Javadoc que fala, sei lá, aquele Javadoc bem mal escrito que tem por aí. É. O que mais acontece é alguém mudar o corpo do método e não atualizar o Javadoc, né? Isso é padrão. Quem nunca? Da hora, acho que essa foi a grande sacada da apresentação aqui. Não precisa mais de Javadoc, então. É brincadeira, né? É brincadeira. Só tô polemizando aqui. Eu tô ligado. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Acho que pode encerrar a gravação então, Jonas. Beleza, valeu, galera. Tá devagando.